Imagine um mundo onde ninguém precisasse de tradutores, onde não existissem idiomas diferentes, nenhuma barreira de comunicação, nenhum povo separado pela língua. Segundo o relato do livro de Gênesis, houve um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua e utilizava as mesmas palavras. Era um mundo em que todos conseguiam se entender, e talvez justamente por isso fossem capazes de realizar grandes projetos em conjunto. Foi então que surgiu uma ideia ambiciosa: construir uma cidade e, no centro dela, erguer uma torre tão alta que seu topo alcançasse os céus. Mais do que uma construção monumental, aquela torre representava um objetivo comum, uma obra destinada a marcar a história. Segundo o relato bíblico, porém, o projeto nunca foi concluído. Deus confundiu a linguagem daquele povo. As pessoas deixaram de compreender umas às outras. A construção foi interrompida e os habitantes foram espalhados pela terra. Desde então, a Torre de Babel se tornou uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Ela inspirou pinturas, livros, filmes e debates que atravessaram séculos. Para a tradição judaica e cristã, esse relato explica não apenas a origem da diversidade das línguas, mas também transmite uma importante mensagem sobre os limites da ambição humana e a relação entre o homem e Deus. Mas, ao longo da história, uma pergunta continuou despertando a curiosidade de estudiosos, arqueólogos e leitores da Bíblia. Afinal, o que era essa torre? Ela foi inspirada em alguma construção real? Porque seus construtores desejavam alcançar os céus. E por que a cidade de Babel ocupa um lugar tão importante nesse relato? Responder a essas perguntas exige uma viagem muito além das páginas de Gênesis. Precisamos voltar à antiga Mesopotâmia, a terra onde surgiram algumas das primeiras cidades da humanidade, onde reis erguiam enormes templos escalonados, e onde civilizações como os sumérios e, mais tarde, os babilônios deixaram monumentos que impressionam até hoje. Nesta investigação, vamos conhecer o relato bíblico da Torre de Babel, entender seu significado dentro da tradição judaica e cristã, explorar o contexto histórico da antiga Babilônia e descobrir por que esse episódio continua sendo uma das histórias mais fascinantes já registradas. Por quê? Às vezes, compreender um antigo relato não significa apenas perguntar se ele aconteceu. Significa entender por que ele foi preservado durante milhares de anos e o que ele buscava comunicar às gerações que vieram depois. A história da Torre de Babel aparece nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. É um relato relativamente curto, pouco mais de uma dezena de versículos. Ainda assim, tornou-se uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Segundo o texto, esse episódio acontece após o dilúvio e depois que os descendentes de Noé voltaram a povoar a terra. A narrativa começa com uma informação simples, mas fundamental. Toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Essa frase estabelece o cenário de toda a história. Segundo o relato bíblico, a humanidade ainda permanecia unida, compartilhava o mesmo idioma e era capaz de agir em conjunto. Ao migrarem para o Oriente, esses povos encontraram uma extensa planície na terra de Sinar. Foi ali que decidiram permanecer. A região de Sinar é frequentemente associada, por muitos estudiosos, ao sul da antiga Mesopotâmia, onde séculos mais tarde floresceriam grandes cidades como Ur, Uruk e Babilônia. Segundo o relato de Gênesis, foi naquele lugar que surgiu um grande projeto coletivo. Os homens disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Esse detalhe pode parecer pequeno, mas revela algo interessante. Ao contrário de regiões onde a pedra era abundante, a Mesopotâmia possuía poucas formações rochosas. Por isso,
Seus habitantes desenvolveram uma técnica bastante eficiente de fabricar tijolos de barro cozidos em fornos e uni-los com betume, uma substância natural encontrada na região. Esse método seria utilizado durante milhares de anos na construção de cidades, muralhas e grandes templos. Depois de preparar os materiais, veio a decisão que marcaria a história. Segundo Gênesis, o povo declarou: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim tornaremos famoso o nosso nome e não seremos espalhados pela face de toda a terra." Essa frase está entre as mais importantes de todo o relato. Ela apresenta duas motivações. A primeira era construir algo grandioso, um monumento que simbolizasse a força e a união daquele povo. A segunda era permanecer reunido, evitando a dispersão. É justamente nesse ponto que surgem diferentes interpretações ao longo da história. Para a tradição judaica e cristã, a construção da torre costuma ser entendida como uma demonstração de orgulho humano, o desejo de alcançar grandeza sem depender de Deus, a tentativa de construir uma fama que permanecesse para sempre. Ao longo dos séculos, comentaristas bíblicos também observaram outro detalhe. Pouco antes desse episódio, o próprio livro de Gênesis apresenta a ordem divina para que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. Nesse contexto, a decisão de permanecer reunida em um único lugar pode ser vista, por muitos intérpretes, como um contraste com essa orientação. É importante lembrar que essas interpretações fazem parte da tradição religiosa construída ao longo dos séculos. O texto bíblico, por si só, é conciso e permite diferentes leituras. Depois da decisão de construir a cidade e a torre, o relato apresenta uma das passagens mais conhecidas de Gênesis. Segundo o texto, Deus desce para observar a obra realizada pelos homens. Ao ver que todos falavam a mesma língua e trabalhavam unidos, declara que nada do que planejassem lhe seria impossível enquanto permanecessem daquela forma. Então acontece o momento central da narrativa. Segundo Gênesis, Deus confunde a linguagem daquele povo. De repente, eles já não conseguem mais se compreender. O projeto é interrompido. A cidade deixa de ser concluída e seus habitantes são dispersos por diferentes regiões da terra. É justamente desse episódio que surge o nome Babel. Segundo o próprio texto bíblico, o nome está associado ao fato de que ali Deus confundiu a linguagem da humanidade. Mas existe um detalhe curioso. Séculos depois, arqueólogos descobriram que, na antiga Mesopotâmia, existiam construções que pareciam surpreendentemente semelhantes à descrição bíblica. Grandes torres em forma de pirâmide escalonada dominavam o horizonte das cidades. Os povos da região as conheciam por outro nome, zigurates. Seria possível que o relato da Torre de Babel tivesse sido inspirado em uma dessas construções? Para responder a essa pergunta, precisamos deixar por um momento o texto de Gênesis e caminhar pelas ruas da antiga Babilônia. É lá que a próxima etapa da nossa investigação começa. Muito antes de a palavra Babel se tornar conhecida em todo o mundo, enormes construções já dominavam o horizonte das cidades da Mesopotâmia. Quem observasse essas cidades à distância veria grandes plataformas de tijolos sobrepostas umas às outras, formando estruturas que pareciam tocar o céu. Esses monumentos eram conhecidos como zigurates. Ao contrário das pirâmides do Egito, que tinham função funerária, os zigurates eram templos religiosos. Segundo as crenças dos povos mesopotâmicos, eles funcionavam como uma ligação simbólica entre a terra e o mundo divino. No topo dessas construções costumava existir um santuário dedicado à principal divindade da cidade. Não eram locais destinados à população em geral. Os rituais realizados ali eram conduzidos por sacerdotes e autoridades religiosas. Construir um zigurate exigia uma enorme quantidade de recursos.
Milhares de tijolos eram moldados com barro retirado das margens dos rios Tigre e Eufrates, secos ao sol, queimados em fornos e unidos com betume, exatamente como descreve o relato de Gênesis. Era um trabalho que mobilizava artesãos, trabalhadores, administradores e escribas. Cada nova camada representava não apenas um avanço na construção, mas também o poder e a prosperidade daquela cidade. Como vimos em nossa investigação sobre os Sumérios, foi justamente na Mesopotâmia que surgiram algumas das primeiras grandes cidades da humanidade. Ur, Uruk, Eridu, Nippur. Cada uma delas possuía seus templos, suas muralhas e, muitas vezes, um grande zigurate dominando a paisagem. Séculos depois, esse modelo arquitetônico continuou sendo adotado por acádios, assírios e babilônios. Entre todas essas cidades, uma se tornaria especialmente famosa: Babilônia. Localizada às margens do rio Eufrates, ela cresceu até se transformar em uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Suas muralhas impressionavam viajantes. Seus templos eram conhecidos em todo o Oriente Próximo, e seus reis buscavam eternizar seus nomes por meio de obras monumentais. Foi durante o reinado de Nabucodonosor II, no século VI a.C., que Babilônia viveu seu período de maior esplendor. O rei restaurou muralhas, ampliou templos, construiu palácios e deixou diversas inscrições descrevendo seus projetos arquitetônicos. Entre essas obras existia uma construção que chamou a atenção de estudiosos desde o século XIX. Um gigantesco zigurate dedicado ao deus Marduk. Seu nome era Etemeneke, expressão geralmente traduzida como Casa do Fundamento do Céu e da Terra. Segundo antigos registros babilônicos, essa torre possuía vários níveis sobrepostos e podia atingir uma altura impressionante para a época. Embora hoje restem apenas suas fundações, reconstruções arqueológicas indicam que ela dominava completamente a paisagem da antiga Babilônia. É justamente por isso que muitos pesquisadores passaram a associar o Etemeneke ao cenário descrito em Gênesis. Não porque exista uma prova de que sejam a mesma construção, mas porque ambos pertencem ao mesmo contexto histórico e geográfico. Uma grande cidade mesopotâmica, uma torre monumental, tijolos cozidos, betume e uma estrutura que parecia se levar em direção aos céus. Para muitos estudiosos, é possível que construções como essa tenham servido de referência para a narrativa preservada no livro de Gênesis. Outros lembram que o texto bíblico possui um objetivo principalmente teológico e não pretende funcionar como um relato arquitetônico detalhado. Essas interpretações coexistem até hoje e fazem parte do debate acadêmico. Independentemente da posição adotada, uma coisa é certa: os zigurates existiram, a Babilônia existiu, e suas construções impressionaram povos de diferentes épocas. Mas, se essas torres eram vistas pelos mesopotâmicos como lugares de encontro entre os homens e os deuses, por que o relato bíblico transforma uma construção semelhante em um símbolo da dispersão da humanidade? É justamente essa pergunta que nos leva à próxima etapa da investigação. Por quê? Mais do que descrever uma torre, o texto de Gênesis parece transmitir uma mensagem muito mais profunda sobre a condição humana. Depois de conhecer o relato de Gênesis e o contexto histórico da antiga Mesopotâmia, surge uma pergunta inevitável. Afinal, o que a história da Torre de Babel realmente procura transmitir? Ao longo de mais de 2000 anos, estudiosos, rabinos, teólogos e historiadores ofereceram diferentes respostas para essa questão. Para a tradição judaica e cristã, a narrativa vai muito além da construção de um edifício. Ela trata da relação entre o ser humano e Deus. Segundo essa interpretação, o problema nunca foi a engenharia, nem a capacidade humana de construir grandes obras. A própria Bíblia descreve diversos projetos arquitetônicos realizados com aprovação divina,
como a construção do tabernáculo, mais tarde, do Templo de Jerusalém. O que diferencia Babel é a motivação apresentada pelo próprio texto. Os construtores afirmam: façamos para nós um nome. Essa frase recebeu grande atenção dos comentaristas ao longo dos séculos. Para muitos intérpretes, ela representa o desejo humano de alcançar grandeza por seus próprios meios, colocando a própria glória acima de tudo. Outro aspecto frequentemente destacado é a intenção de impedir a dispersão. Segundo Gênesis, o povo desejava permanecer reunido em um único lugar. Entretanto, pouco antes desse episódio, o próprio texto bíblico apresenta orientação para que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. Dentro dessa leitura, Babel simbolizaria uma tentativa de concentrar poder, prestígio e segurança em um único centro, contrariando aquilo que Deus havia determinado. Mas essa não é a única forma de compreender a narrativa. Diversos estudiosos da literatura bíblica observam que o relato também possui uma forte dimensão simbólica. Nesse sentido, a torre representa algo maior do que uma construção física. Ela se torna um retrato da ambição humana, do desejo de controlar o próprio destino, da busca por segurança absoluta e da tentativa de alcançar os céus pelas próprias forças. Ao mesmo tempo, a confusão das línguas também pode ser vista sob diferentes perspectivas. No relato bíblico, ela marca o momento em que a humanidade deixa de formar um único povo e passa a se espalhar por diferentes regiões da terra. Essa dispersão explica, dentro da narrativa de Gênesis, a origem da diversidade dos povos e das línguas. Não se trata de uma descrição linguística no sentido moderno. É uma explicação teológica sobre como os autores bíblicos compreendiam a formação das nações e a diversidade humana. Esse tipo de narrativa era comum no mundo antigo. Diversas civilizações preservaram histórias que buscavam explicar a origem de elementos fundamentais da experiência humana. Os egípcios possuíam relatos sobre a criação do mundo. Os sumérios registraram tradições sobre grandes inundações. Os gregos criaram mitos para explicar fenômenos da natureza. Dentro desse contexto, a Torre de Babel ocupa um papel semelhante na tradição bíblica. Ela oferece uma resposta para perguntas que acompanharam a humanidade durante séculos. Por que existem tantos povos? Por que falamos idiomas diferentes? Como surgiram as grandes civilizações? Independentemente da forma como cada pessoa interpreta essa narrativa, sua influência atravessou séculos. Ela inspirou artistas como Pieter Bruegel, que pintou uma das representações mais famosas da Torre de Babel. Influenciou escritores, filósofos e arquitetos. Entrou para o vocabulário de diversas culturas como símbolo de confusão e incompreensão. E continua sendo um dos relatos mais conhecidos de toda a Bíblia. Mas ainda resta uma última etapa da nossa investigação. Depois de tantos séculos de estudos e descobertas arqueológicas, o que podemos concluir sobre a Torre de Babel? Essa será a reflexão que encerra o nosso documentário. Mais de 2000 anos se passaram desde que a história da Torre de Babel foi registrada no livro de Gênesis. Impérios surgiram, civilizações desapareceram, línguas nasceram e deixaram de existir. Ainda assim, essa narrativa continua despertando curiosidade em pessoas de diferentes culturas e tradições. Parte desse interesse está na própria torre. Ela se tornou um dos monumentos mais conhecidos da história, mesmo sem sabermos exatamente como teria sido sua aparência. Ao longo dos séculos, artistas imaginaram sua forma de maneiras diferentes. Pintores a representaram como uma espiral gigantesca. Escritores descreveram um edifício capaz de tocar os céus. O cinema e a literatura transformaram Babel em um símbolo universal da ambição humana. Mas talvez o verdadeiro legado dessa história nunca tenha sido a torre em si.
e sim as perguntas que ela continua levantando. Segundo o relato bíblico, Babel fala sobre unidade, orgulho, limites e dispersão. Para a tradição judaica e cristã, ela recorda que toda realização humana precisa reconhecer que existe algo maior do que o próprio homem. Ao mesmo tempo, quando observamos o contexto histórico da antiga Mesopotâmia, percebemos que grandes torres realmente existiram. Os igurates marcaram a paisagem de cidades como Ur, Uruk e Babilônia durante séculos. Construções monumentais erguidas por povos que buscavam se aproximar do divino segundo suas próprias crenças. A arqueologia permite compreender melhor esse cenário. Ela revela como eram essas cidades, como seus habitantes produziam tijolos, como planejavam suas construções e como organizavam suas sociedades. Mas ela não responde a todas as perguntas, e talvez nem seja essa sua função. Da mesma forma, o relato bíblico também não pretende ser um tratado de arquitetura ou um manual sobre a origem dos idiomas. Seu objetivo principal é transmitir uma mensagem dentro da tradição em que foi preservado. É justamente aí que história, arqueologia e tradição se encontram. Cada uma ilumina um aspecto diferente da mesma investigação. A tradição preserva o significado que essa narrativa possui para milhões de pessoas há séculos. A história nos ajuda a compreender o mundo em que esse texto foi escrito. E a arqueologia revela o ambiente, as cidades e as construções que faziam parte daquele universo. Juntas, essas perspectivas nos permitem enxergar Babel com muito mais profundidade do que uma simples torre. Ela se transforma em uma janela para compreender como os antigos explicavam o mundo, refletiam sobre o poder, interpretavam a diversidade humana e buscavam dar sentido à própria existência. Talvez seja por isso que essa história continue tão atual. Mesmo vivendo em um mundo conectado por satélites, internet e tradução instantânea, ainda enfrentamos dificuldades para nos compreender. Falamos idiomas diferentes, possuímos culturas diferentes, pensamos de maneiras diferentes e, muitas vezes, descobrimos que as maiores barreiras não são construídas com tijolos. São construídas pela incapacidade de ouvir e compreender o outro. Independentemente da interpretação que cada pessoa tenha sobre o relato bíblico, uma coisa permanece evidente. A Torre de Babel nunca deixou de provocar perguntas. E enquanto uma história continuar fazendo a humanidade refletir sobre si mesma, ela continuará viva, porque algumas construções desaparecem com o tempo. Outras permanecem erguidas na memória das civilizações. A Torre de Babel é uma delas.